Então, gente, vamos lá. Seguinte, nesse vídeo que eu vou falar para você agora, que eu vou mostrar para você agora, talvez seja uma das coisas mais importantes que nós tenhamos da parte da escrita, que é um negocinho chamado vocabulário, tá? Bom, você vai fazer uma prova para o Enem, você vai fazer um texto dissertativo e eles vão solicitar que você escreva sobre um determinado assunto, tá? E o que quer dizer um vocabulário, Valtinho? Bom, vocabulário, na verdade, é uma reunião de palavras, é um arcabouço de palavras que as pessoas têm, né? Obviamente que eu tenho o vocabulário da língua portuguesa, que tem lá o quê? 100 mil, 200 mil palavras, e você tem lá um vocabulário que é o vocabulário de um determinado indivíduo. Tem gente que tem 5 mil palavras, tem gente que tem 10 mil palavras, tem gente que tem 30, 40, 50 mil palavras, tudo bem? Valtinho, então quer dizer que você tem pessoas que têm um vocabulário menor e um vocabulário maior? Sim, obviamente, pela quantidade ou pelo como ela usa a língua. Tem gente que é dada a não ter muita conversa, tem gente que é dada a não muita leitura. Então o universo dele, ou o universo vai ser bem particular, então a quantidade de palavras que essa pessoa vai ter vai ser menor. Tem gente que não, tem gente que amplia o seu processo de comunicação, que conhece coisas diferentes pelo mundo, que lê, que se informa. Então esse cara vai ter o quê? Que estuda, né? Obviamente, esse cara vai ter muito mais vocabulário, tá? Ou seja, ele vai ter uma quantidade maior de palavras. Valtinho, então quer dizer que eles vão avaliar a minha quantidade de palavras quando eu estiver fazendo a minha prova do Enem? Então, cara, na verdade não. Como eu disse para vocês, você pode ter um vocabulário que é um vocabulário maior, ter um vocabulário menor, mas o importante para a prova do vestibular é ter um vocabulário melhor. O que quer dizer um vocabulário melhor? Tá, vamos imaginar que quando eu estou fazendo um texto, eu vou ter uma quantidade de palavras que vai estar relacionada àquele assunto, tá? Por exemplo, se a gente for discutir o assunto como, por exemplo, a palavra sobre amor, por exemplo, a temática do amor, então algumas palavras vão fazer parte desse universo. A palavra amor, carinho, afeto, toque, beijo, abraço, sentimento, sensação, respeito, vontade, desejo. Essas palavras fazem parte disso. Dificilmente a palavra piche, asfalto, vai fazer parte disso. Ainda mais num texto dissertativo. Valtinho, mas eu posso fazer uma metáfora, né? Então, o texto dissertativo não é um texto muito dado a metáforas, não, cara. Ele é um texto mais objetivo, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, o que é um bom vocabulário? É um vocabulário preciso. É quando eu vou abordar uma coisa de forma precisa. Tudo bem? Beleza? Por exemplo, isso que eu tenho aqui tem um nome isso daqui, tá? Isso se chama caneca. Isso daqui se chama computador. Quando eu desconheço isso que tem no mundo real, eu vou tentar me comunicar com as pessoas para demonstrar que eu conheço isso. Então eu vou falar assim, isso daqui é uma coisa, isso daqui é um troço, isso daqui é um recipiente, isso daqui é uma cerâmica, sei lá o que é isso. Então o sujeito ele vai tentando falar. Isso demonstra que o cara não tem um vocabulário bom. Tá. Valtinho, como é que eu faço para ter um vocabulário bom? Bom, primeiro você vai ver o que você não pode fazer na sua prova. Tá? Primeira coisa que você vai pensar é o seguinte: quais são os problemas que eu tenho em relação ao vocabulário? Seguinte, eu posso ter um vocabulário que se chama vocabulário generalizante. Quando eu não sei o nome disso, eu vou chamar isso daqui de coisa, de troço, de qualquer coisa assim. Tudo bem? E o que acontece? O meu interlocutor não vai saber ao certo sobre o que eu estou falando. Então, isso é comum de você perceber em texto, quando a pessoa não sabe sobre o que escrever, ela começa a dar voltas, tá? Dá uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. Em algumas situações, existem pessoas que muitas vezes acabam por fazer coisas a outras pessoas sem perceberem que isso pode fazer bem ou mal para o outro e com isso gerar alguma consequência. Cara, qual que é o assunto? Sobre o que o cara está escrevendo? Não sei se você entende que isso daqui cabe em qualquer redação porque é extremamente vago. Mas por que é vago? Justamente por causa do vocabulário. Dá uma olhadinha, ó. Em algumas situações, extremamente amplo, não disse o que especificamente, se é um acidente de trânsito, se é uma briga no colégio, não diz o que é. Existem pessoas, ou seja, a humanidade inteira, não está falando de uma forma específica, se é um político, se é um bandido, se é um motorista, que muitas vezes acabam por fazer coisas. Quais são essas coisas? Então, falta precisão. Toda vez que você sentir isso no seu texto, você vai ter que tentar explicar melhor
para colocar, obviamente, o foco dentro daquilo que está sendo discutido. Eu vou mostrar isso para vocês como a gente faz daqui a pouquinho. A segunda possibilidade é quando eu tenho um vocabulário que é inadequado para aquele tipo de texto. Às vezes esse vocabulário inadequado tem uma coisa que muitos de vocês se iludem, que é um negocinho chamado o quê? Palavra bonita. Vou escrever uma palavra bonita. Fui lá no dicionário, peguei 5 palavras bonitas, botei na manga e vou pro meu vestibular, tá? Ignóbil, mentecapto, e assim vai o cidadão. Aí o sujeito escreve uma coisa mais ou menos assim, ó. Os alunos recebem o material didático via e-mail, leem a pauta dos objetivos a serem alcançados na semana. Por enquanto tudo bem, eu sei que ele está falando sobre educação, está falando sobre alunos, sobre material. Todas as palavras estão voltadas ao formando esse universo. E a cada hebdomadário, aí não, né, brother? Aí não dá, né? Aí você vai pensar o que é isso, é camelo, é dromedário, o que o cara tá fazendo? Não tem relação com o restante do texto. Ah, mas ficou bonito, hein, Valtinho? Não, cara, não é assim. Você tem que pensar no quê? Na comunicação. O texto estava vindo bem e uma palavra que foi colocada para demonstrar, na verdade, né, uma nitidez aí, não dá muito certo. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tá? Tente trabalhar com a precisão quando estiver fazendo o seu texto. Tudo bem? Beleza? Vocabulário impreciso também em relação a palavras que não são sinônimas. Você está escrevendo sobre um determinado assunto e de repente você coloca uma palavra que não se encaixa naquele padrão. Por exemplo, o amor é certamente o maior sentimento que se pode ter. Eu tenho um texto e esse texto está falando sobre amor. De repente, ele coloca: por isso que a paixão por uma outra pessoa nos leva à insanidade. Peraí, ele estava falando sobre o quê? Estava falando sobre o amor. E tentou substituir a ideia de amor pela palavra paixão. Essas palavras não são sinônimas, então criam um ruído na comunicação. Tudo bem? São 3 probleminhas que você tem que evitar. Evitar generalização, evitar trabalhar com textos, sejam palavras esdrúxulas, como essa que eu acabei de falar, para imaginar que seu texto é legal, vai ficar legal. E a terceira é tentar trabalhar com uma linearidade entre essas palavras. Mas, Valtinho, como é que eu consigo fazer isso? Bom, vamos lá? Existem algumas técnicas para que você consiga melhorar o seu vocabulário. O primeiro deles é o exercício puro e simples da língua, tá? Mas como que eu vou fazer isso, Valtinho? Como, por exemplo, leitura. A leitura de textos, matérias, semanários, são importantes, tá? Se você por acaso não conhece uma palavra, obviamente que lançar a mão, como eu vou dizer daqui a pouco, de um dicionário é extremamente interessante, tá? Mas a leitura vai te dar um bom vocabulário de leitura. Então você também precisa ter uma segunda possibilidade, que é a possibilidade da escrita. O que quer dizer isso? Você vai conhecer palavras e sempre que possível trazer palavras novas para o seu texto. Tudo bem? Beleza? A terceira possibilidade é você, obviamente, pesquisar dicionários, tá? Mas não procurando palavras que sejam as mais bonitas, mas palavras que tenham a ver com um determinado assunto. Tudo bem? Mas e na hora da prova, Val? Como é que eu faço isso? Bom, na hora da prova você faz da seguinte maneira. Quando você for discutir um assunto, quando você for falar sobre esse assunto, vai ter a temática de redação. Lembra que a gente já viu ali atrás, né? Vai ter o assunto e vai ter o tema. O que é que você faz? Você pega o assunto e você vai abrir um negocinho chamado campo semântico. O que vinha a ser um campo semântico? Você vai pegar todas as palavras que podem fazer parte daquela temática. Se o sujeito vai falar sobre, por exemplo, uma temática de legalização da maconha, então eu vou ter que falar sobre maconha, droga, usuário, consumidor, traficante, tráfico, entorpecente, narcotráfico, narcóticos. Conseguiu entender que são essas palavras que vão fazer parte do meu texto? Então você pode, no início, quando estiver fazendo a leitura, elencar palavras que você posteriormente vai utilizar na sua redação. Fuja de algumas palavras muito simples, como a palavra o verbo ser, estar, fazer, ter. Fuja de palavras generalizantes como coisa, algo, alguém, tudo, nada, o ser humano, tá? Fuja disso. Tenha um texto extremamente preciso. Isso é muito importante para que você consiga ter um resultado legal. Tudo bem? Beleza. Espero que eu tenha sido útil com esse vídeo para vocês. Lembre-se que isso é um exercício e quanto mais você praticar, o resultado vai ser melhor. Beleza? Vamos para o nosso próximo vídeo? Nosso próximo vídeo nós vamos falar como é que eu vou fazer o meu texto ficar claro. É isso aí.